Pode ir. Deixa eu pegar aqui, né? Tá gravando. Estamos de volta com o nosso programinha Perguntas de Quinta. O programa da família brasileira que a família brasileira não está preparada para ver. Sempre com aquela perguntinha capciosa sobre sexo, sexualidade, relacionamentos e afins. A nossa pergunta de hoje é um tanto quanto polêmica, porém muito comum e muito necessária. As nossas perguntas estão aqui. Dá cá pra mim. Olha aí que beleza. Temos aqui a nossa amiga que perguntou numa das nossas caixinhas de quinta. Lembrando, né? Este programa vai ao ar sempre às quintas-feiras com as perguntas que vocês enviam na caixinha de quinta lá no Instagram. E não esqueça, para você não perder nenhum conteúdo daqui, você curte o nosso vídeo, compartilha sempre com a galera e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Beleza? Mas vamos lá na pergunta da nossa querida. Nunca tive um orgasmo com o meu marido. Me viciei em masturbação e pornografia. Vejam o quanto isso pode ser perigoso, né? Nós temos aqui uma constatação triste sobre a realidade de muitos casais hoje. Não digo nem necessariamente que tenham chegado ao extremo de cada um se viciar sozinho em pornografia e masturbação e viver totalmente desconexo da realidade do outro. Eu estou focando nesta primeira realidade do nunca tive um orgasmo com o meu marido. Isso nos traz uma reflexão extremamente urgente e necessária. Só para vocês saberem, a caixinha de hoje é séria. Talvez não tenhamos nenhuma piada, infelizmente, mas nada impede que mais à frente eu coloque uma sacanagem aqui no meio. No entanto, quando nós estamos falando dessa questão de mulheres que nunca sentiram orgasmo, pasmem, se nós pesquisarmos a fundo mesmo, já temos a nossa piada aí, né? Pesquisando a fundo, a gente vai ver que a maioria dos casais experimenta esta situação. Então, muitas mulheres com relacionamentos de longa data que me perguntam o que é um orgasmo porque nunca passaram por isso. Para quem não sabe, vou descrever brevemente. O orgasmo é aquela sensação de morte iminente que a gente gosta e repete. Bom, quem teve sabe, né? Mas obviamente descrevendo a maneira mais cientificamente possível para este programa não tão sério assim, o orgasmo é esse ápice da sensação de prazer dentro do relacionamento, dentro da própria relação sexual, que obviamente logo depois dele a mulher chega àquele período de refratariedade após, né, em que os estímulos já não conseguem já gerar tanta reação assim, mas que depois desse tempo de refratariedade ela consegue entrar no ciclo de novo e ser novamente estimulada, se isso for bem trabalhado. Essa questão da ausência de orgasmo depois de tanto tempo de relacionamento nos alerta para algumas situações específicas que precisam ser trabalhadas. A primeira delas, eu diria que a mais imediata, é uma verdadeira educação sexual, que seja respeitosa, que seja responsável e que não trate a questão sexual, apesar das piadinhas que nós conversamos, que nós fazemos sempre aqui, esse assunto aqui, na brincadeira, é levado com muita seriedade. E a gente precisa fazer uma educação sexual das pessoas que leve em conta a dignidade do seu corpo, a beleza do seu corpo, tudo aquilo que ele significa, respeitando esses limites da sua própria natureza, claro. Mas essa educação não pode ser uma educação puritanista, né? Não pode ser uma educação totalmente desconexa da realidade e sempre pisando em ovos, achando que a sexualidade está sempre esbarrando numa coisa suja ou perigosa. Quando nós estamos falando de educação sexual, nós estamos falando de verdadeiro autoconhecimento, um olhar respeitoso para o corpo que não menospreza a sua realidade, mas sabe que ele funciona de um jeito específico e ele comunica algo mais importante ainda, que é a essência da pessoa. Se nós conseguimos vincular o conhecimento do corpo humano, do funcionamento do ciclo sexual, da necessidade de uma correta estimulação para se obter prazer, e aliamos isso com noções de respeito, cumplicidade, fidelidade, comunicação, intimidade, diálogo, a coisa consegue crescer. Se nós simplesmente ensinamos como o corpo funciona, como se nós fôssemos um livro de biologia e esquecemos da pessoa que está por trás desse corpo, a gente necessariamente caminha para uma via de total fechamento em si mesmo, porque é fácil, o corpo humano pode ser facilmente explorado para
proporcionar prazer. E é por isso que facilmente uma pessoa consegue se entregar a um vício de pornografia e masturbação, né? Esse prazer fácil que vem pelo excesso de excitação dos sentidos. Essa escandalização pornográfica que muitas vezes gera como efeito colateral a incapacidade de se satisfazer com o relacionamento da vida cotidiana. Muitos dos nossos adolescentes tiveram a sua sexualidade forjada neste imaginário pirotécnico da indústria cinematográfica pornográfica, que hoje em dia é uma das coisas mais lucrativas do mundo. Não por acaso, isso se torna, na grande maioria das vezes, um vício para consumo, sem nenhuma intenção de comunicar algo que não seja uma necessidade de ter cada vez mais. E esse cada vez mais é um cada vez mais fechado em si mesmo. Não há relacionamento, não há comunicação, não há construção de intimidade, noção de dignidade da pessoa. Pelo contrário, as pessoas são reduzidas a meros objetos, meros pedaços de carne, sendo expostas e fingindo dentro, né, de um conteúdo ali audiovisual extremamente aflorado, muitas vezes com barbaridades sendo expostas a situações vexatórias, que quem já teve a curiosidade de pesquisar os bastidores dessa indústria sabe os problemas que isso gera, inclusive naqueles atores que estão fingindo prazer, sendo pagos para fingir para vocês que estão satisfeitos, quando na verdade estão ali muitas vezes sofrendo e submetidos a situações extremas, né? Muito além do limite. Pois bem, essa necessidade de um prazer fácil, de uma sexualidade fechada em si mesmo, muitas vezes cai por esse caminho. Se não por um caminho da pornografia e da masturbação, de uma sexualidade desregrada, em que o prazer é superestimado e a relação interpessoal, que é difícil de ser conquistada, fica em segundo plano. Esta realização pessoal, obviamente, imprime características muito pessoais ao relacionamento e dá a ele um colorido especial. É isso que imprime na nossa memória essas verdadeiras boas impressões da nossa experiência sexual. É isso que faz com que a gente pare de colecionar noites e noites dormindo com corpos diferentes e faz com que a gente queira cada vez mais estar com alguém e não com algo, né? Há todo um pano de fundo envolvido, histórias que se cruzam e não simplesmente corpos que se cruzam e se chocam aleatoriamente pelos caminhos da vida, por assim dizer. Então, esse é o primeiro grande problema. A falta de uma educação sexual que seja integral, que olhe corpo e alma, sem dúvidas. Caminha para esse caminho do egoísmo que se manifesta na sexualidade de uma forma extremamente negativa, né? Extremamente autodestrutiva. Porque é ali onde o ser humano tem uma facilidade imensa de alimentar os seus vícios. E, muitas vezes, esse vício em pornografia e masturbação, ele é um vício escondido. É um vício que não escandaliza, né? Diferente de outros vícios em outras drogas, que muitas vezes geram uma privação social intensa, essa privação é mais sutil. Mas vejam que nem por isso ela é menos nociva. Essa privação social dentro da própria família, dentro da própria realidade da vida conjugal, leva a uma experiência sexual totalmente medíocre, como está especificado com esta mocinha que trouxe essa caixinha desesperada. A segunda parte vem como uma consequência natural de uma educação sexual bem formada. Quando nós olhamos para um casal que, primeiro, desenvolveu uma educação sexual consolidada, com autoconhecimento do corpo e o conhecimento do valor da pessoa, aí sim a gente consegue trabalhar num ambiente específico onde haja comunicação, onde haja intimidade, onde haja atenção. Afinal de contas, sempre numa relação em que as pessoas são desatentas, egoístas e fechadas em si mesmo, relação sexual que eu digo de fato, no ato sexual, a mulher tem 99,9% de chances de sair insatisfeita, a não ser, obviamente, em situações em que o homem tenha uma disfunção sexual. Por que eu digo isso? Pela própria anatomia feminina, a obtenção de prazer, chegar ao orgasmo para a mulher, é muito mais complexo do que para o homem. O homem facilmente com a penetração e qualquer carícia superficial, vai fazer com que o homem consiga chegar ao orgasmo. A mulher, pela própria anatomia mais complexa e escondida do clitóris, um dia nós vamos ter a oportunidade de ilustrar isso para vocês, mas o clitóris tem aquela pontinha para fora, na parte superior, né, da genitália externa, mas ele tem 2 ramos que descem e envolvem a vagina. E toda essa área é sensibilizada para a obtenção de prazer.
E esta área só será atingida com mais estímulos, mais cuidado, mais preparo da relação sexual. Na penetração especificamente, essa área só será mais atingida se a penetração for precedida por uma adequada estimulação que faça toda uma congestão na pelve, uma preparação, um edema, um inchaço naquela área que torne todas aquelas estruturas mais sensíveis. Então, a falta de cuidado, a falta de intimidade, a falta de comunicação e preocupação com o outro fazem com que o homem facilmente se satisfaça e a mulher fique para trás. É isso que gera essa geração de mulheres frustradas dentro do relacionamento com homens, com a impressão de que estão mandando muito bem, muitas vezes até com uma frequência sexual boa dentro do relacionamento, boa, entre aspas, que satisfaça o homem, mas na prática, uma mulher extremamente insatisfeita porque jamais foi adequadamente tocada pelo seu marido, tocada na sua interioridade e tocada também nos termos práticos, nesse conhecimento, nessa atenção daquilo que agrada verdadeiramente a mulher. Então, hoje, papo muito sério, fica aqui a dica. Se nós não trabalhamos essa educação sexual de maneira consistente, facilmente nós recorremos a esses caminhos mais fáceis e imediatos para obter prazer e a consequência disso é um distanciamento cada vez maior dos casais. Fiquem atentos e reflitam bastante sobre isso. Na grande maioria das vezes, essas insatisfações têm por trás, essas insatisfações na verdade são a pequena ponta do iceberg e revelam problemas conjugais profundos e problemas na concepção de pessoa mais profundos ainda. As nossas perguntas estão aqui. Dá cá pra mim. Olha aí que beleza.